Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo do CIT 2024. Eu sou Fernando Prudentes, professor de Publicidade e Propaganda do Campus de Linz. Agradeço a presença de vocês. Hoje eu estou aqui com a presença do professor Andrei Scheiner. O Andrei, que é uma pessoa com vasta experiência profissional e acadêmica, traz um assunto muito pertinente relacionado à marketing digital. Eu fico muito feliz, viu, Andrei, pela sua participação. Em nome da instituição, agradeço muito a você. Eu sei do conteúdo que você carrega dentro aí desses vastos anos de experiência que você tem. E eu, com certeza, eu sei que os nossos alunos, os nossos ouvintes, os profissionais que estão ouvindo, assistindo essa palestra, cada um no seu momento, né, porque é uma palestra por demanda, vão se beneficiar muito, com toda certeza. Andrei, passo para você, pode se apresentar, fique à vontade. Bem-vindo ao CIT 2024. Professor Fernando, obrigado pelo convite primeiro, obrigado aí ao Salesiano pelo convite também, pelo evento. É um prazer participar aqui do CIT 2024 e compartilhar um pouquinho aí com os conhecimentos com você que está me assistindo, seja aluno de graduação, seja aluno de pós, seja profissional de mercado. Então, bom, vou me apresentar rapidamente. A gente hoje vai falar um pouquinho de pensamento estratégico, né, aliado ao marketing digital. Me chamo Andrei Scheiner, sou professor, mestre, já há 26 anos no mercado, trabalhando em projetos de consultoria, em grandes organizações, projetos internacionais também, seja na área de gestão de projetos, transformação digital, marketing, branding, gestão do conhecimento. Sou membro da ANAMID, Associação Nacional de Mercado e Indústria Digital. Tenho certificação aí num modelo de gestão híbrida chamada Flex. Sou mestre, então, em comunicação pela PUC do Rio, especialista em marketing digital, um MBA em marketing digital, e sou publicitário, né? Fiz meu bacharelado em publicidade. Também sou profissional, docente aí há 23 anos, seja em graduação, pós-graduação. Sou autor de alguns livros, coautor de outros, e fui finalista aí de duas premiações nos últimos anos, como profissional de gestão de projetos no prêmio Abrad Digital, de 2021, e como profissional de social media no prêmio ABCom de Inovação Digital 2018. Bom, tem um QR Code aí, fica à vontade se quiser se conectar comigo, tem alguns links, alguns materiais, algumas entrevistas aí que eu já dei. Falando um pouquinho de publicação também, rapidamente, né? Então, sou autor, junto com o professor Dario Menezes, que está aqui do lado direito da foto comigo, de um livro sobre gestão de marca e reputação corporativa, que saiu pela editora FGV em 2019. Foi um grande prazer aí ter sido convidado, junto com o professor Dario, para escrever essa publicação. Sou autor de capítulo num livro sobre empreendedorismo, que saiu pela editora Brasport, pelos professores André Miceli e Daniel Salvador. Escrevi um capítulo sobre modelos de negócios digitais, mas esse é um livro bem interessante para quem pretende empreender, mas também para quem quer intraempreender na sua organização, quer aplicar alguns conhecimentos relacionados a empreendedorismo também dentro de empresas e não necessariamente só tendo a sua própria empresa. E colaborei com um livro mais recente, aí saiu no ano passado, chamado Metodologia PEND, Planejamento Estratégico de Marketing na Era Digital, escrito pelo professor Nino Carvalho, e escrevi uma contribuição sobre a parte de CRM, e também sou citado... Ótimo livro do Nino Carvalho. Exatamente. Então, grande livro, referência. Parabéns. Obrigado. Isso aí é uma grande referência já na área de planejamento estratégico digital. Também recomendo aí vocês conhecerem, não só o professor Nino, mas... Você sabe que está na minha playlist, viu, Andrei? Tá? A playlist, assim, tá nas minhas listas, porque, né, a gente vai lendo e vai ler aí fica, tipo, 10 na fila para comprar e ler, porque a gente não consegue ler tudo que a gente quer. Exatamente. Mas esse livro, que você é coautor, partista, está na minha playlist ali para comprar. Isso aí, é uma grande publicação, é uma publicação também de muito para consulta, né? Serve muito, né, para ajudar a consultar, entender parte. Você pode aplicar parte da metodologia. A gente até vai falar um pouquinho aqui de PEND na minha fala, quando a gente pensa em pensamento, fala de pensamento estratégico, né? Bom, rapidamente, algumas das organizações com as quais eu já desenvolvi projetos, tá? Mais recentemente, junto ao Grupo Ultra, junto à Ipiranga, em projetos na área de tecnologia, mas outras empresas aí na área de energia, mineração, petróleo e gás, empresas, né, públicas, governo, autarquias, agronegócio, telecom,
banco, farmacêutica, consultoria de transformação digital, área de cultura e mídia também, terceiro setor, ONGs, já 26 anos aí de mercado, já atuei em uma série de projetos. E trazendo um pouquinho hoje para vocês da minha experiência, tanto acadêmica como profissional, queria falar um pouquinho sobre pensamento estratégico. E aí, para a gente falar de pensamento estratégico, a gente tem que lembrar, de uma forma bem simplificada, obviamente, que todos nós queremos três coisas, claro que em maior ou menor grau, e as empresas também querem. E é por isso que elas vão investir em planejamento estratégico e aplicar pensamento estratégico. O que são essas três coisas? Amor, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo gosta de ser amado. E as empresas também querem ser amadas, elas querem ser BFF, né? O Best Friend Forever, dos seus consumidores. Então, elas querem, né, receber esse carinho dos consumidores ou dos seus clientes, quando os seus clientes vão comprar e vão se tornar, digamos, um pouco mais fiéis a determinadas empresas. Glória é um outro ponto que todos nós gostamos, né? A gente gosta de receber um prêmio, de ser reconhecido, de receber um feedback positivo, de ganhar, né, algum tipo de reconhecimento. E as empresas também gostam, obviamente, as empresas, por isso que elas também gostam de divulgar quando elas recebem algum prêmio, quando elas são classificadas em rankings, quando elas são top of mind, né, escolhidas pelos consumidores. E dinheiro. A gente, né, em maior ou menor grau, a gente precisa, pelo menos, para se manter, para pagar nossas contas, para poder, né, aproveitar um pouco a vida, poder, né, sustentar nossa família, sustentar, né, atingir nossos sonhos. As empresas também precisam de dinheiro para elas honrarem os compromissos delas, por mais que, eventualmente, seja uma empresa sem fins lucrativos, ela precisa, pelo menos, ter algum tipo de renda para poder manter a sua estrutura, para poder manter o seu time, para poder continuar existindo. Então, essas três coisas que todas as empresas querem, elas, para atingirem isso, elas, de alguma forma, vão ter que pensar no futuro e olhar para o futuro. Então, no caso das empresas, mais especificamente, né, a maioria delas, elas vão buscar mais produtividade, então, gastar menos dinheiro e também aumentar a receita delas, aumentar as vendas. E, com isso, elas têm mais lucratividade. Para poder atingir isso, né, as empresas investem em marketing. Alguns aqui, né, que já são profissionais, né, focados, que estão estudando, seja publicidade, seja marketing, seja administração, conhecem bem, já entendem o que é o marketing. Mas para a maioria do público que não trabalha, né, que está fora aí do âmbito acadêmico de publicidade ou de administração, ou até de economia, de engenharia, às vezes, para o público em geral, marketing é sempre confundido com propaganda, então fazer anúncios, comunicação, trabalhar com estratégias de comunicação e vendas. Então, essa é uma visão. Claro que o marketing, né, compreende essas três disciplinas, obviamente, mas a gente sabe que marketing não é só isso. Isso é só aquela pontinha do iceberg que transparece para a maioria do público, para a maioria dos consumidores. A gente lembra que marketing é muito mais do que isso. Então, para você que estuda marketing, ou que quer estudar marketing, ou que está, né, que quer trabalhar com marketing, ou que quer se especializar, você lembra que não só propaganda, vendas e comunicação, mas você vai ter que lidar e estudar e conhecer e pelo menos saber, né, que faz parte, talvez não se especializando em tudo isso, mas em algum outro ponto que você queira focar, em estratégia, em pesquisa, em planejamento, em comportamento do consumidor, em saber, né, trabalhar a diferenciação, saber o que é entrega de valor e como trabalhar isso através de estratégias, a fidelização, inovação, serviço, segmentação, qualidade, relacionamento e por aí vai. Então, marketing é uma grande gama aí de ciência para estudo. E quando a gente vai falar disso tudo, a gente tem que lembrar também, e aí talvez para gerações aí, pessoal que está em graduação esteja muito mais acostumado, mas talvez o professor Fernando, para mim, nós professores ou profissionais já há muitos anos no mercado, a gente tem que sempre lembrar que nós estamos cada vez mais, eu diria, híbridos, né? A gente é cyber híbrido. A gente não é on ou offline mais, né? As empresas não são mais Exatamente. online ou offline. Elas são on Andrei, e off. Pode falar, Fernando. é até interessante, né? Voltando ao slide anterior, eu acho que
por mais que a gente já tenha falado, você, eu profissionais, professores, etc., temos falado muito sobre essas diferenças de marketing, o que é de fato marketing, o que não é, e assim por diante. A gente não pode cansar de explanar isso, né? Olha só o momento atual em que nós vivemos, em que existe quase que um conceito formado da população comum, que não atua na área, de marketing, um conceito de marketing digital, que está muito longe de ser, de fato, marketing digital, né? Exatamente. Um conceito que está sendo formado vender sonhos nas redes sociais é fazer marketing digital. Uhum. Isso é muito complicado, né? Para a profissão, para quem muitas vezes cai nesse conto. É mais ou menos, eu brinco assim, mais ou menos como se a gente virasse para a área da medicina e falasse assim, olha, você aprender a fazer uma sutura é medicina. Uhum. Né? E não é, desculpa, é parte de um processo e medicina muitas vezes não vai nem, dependendo da área da medicina que você for atuar, você não vai nem suturar ninguém. Sim. Então, essa falta de compreensão da profissão, da área de atuação, traz um problema entre anunciantes, profissionais, veículos, estudantes, sociedade como um todo. Claro que, né? Não estou falando que a grande dor da humanidade é essa incompreensão sobre o que é marketing, mas é necessário. A gente vive um momento hoje muito de apelo mercadológico no digital, em que está tudo virando marketing digital, sem ser marketing digital. Exatamente. E quando tudo é marketing, nada é marketing, né? Aquilo que se perde, na verdade. Marketing, ele engloba muita coisa, mas ele engloba uma série de conceitos que vêm da academia, né? Tudo isso que a gente traz aqui, existe uma série de estudos, uma série de pesquisas, uma série de artigos publicados, de livros publicados, estudados, e o marketing a gente vai ver até um pouquinho, né? A gente, por mais que a gente tenha essa característica de on e offline ao mesmo tempo, nós como consumidores, a gente não fala assim como antigamente se falava, agora eu vou usar a internet, né? Antigamente, né, talvez não para quem está assistindo aqui, mas o Fernando e eu com certeza, né? A gente sentava num computador tarde da noite, porque era mais barato, né? A ligação telefônica para se conectar à internet, e você falava, agora eu vou me conectar. E hoje em dia não, a gente está conectado 24 horas por dia, a gente tem um celular, um dispositivo no pulso, né, num óculos, né, até para poder se conectar e para poder conversar, para poder interagir, para poder acessar conteúdos. Então, as empresas, elas obviamente perceberam isso, né, algumas mais tardiamente, mas acabaram percebendo, porque não tem jeito. Então, não dá para você pensar, eu vou trabalhar o meu marketing totalmente offline ou totalmente online. Você tem que trabalhar os dois. Você tem que combinar os dois, porque nós estamos aqui, né, falando, né, virtualmente, mas a gente desce ali na esquina para poder comprar um pão, para poder comprar um refrigerante, para poder, né, comprar alguma coisa que a gente precisa. A gente entra numa loja física também, não é 100% online, não é mais 100% físico. Então, é isso que a gente não pode esquecer. A gente é on e off ao mesmo tempo. E o marketing digital, exatamente, ele é um conjunto de ferramentas, como o professor Fernando colocou, ele é um conjunto de ferramentas, mas você tem que saber usar essas ferramentas. Elas não estão aí por modismo, elas não estão aí porque é legal fazer, não, a gente precisa ter algum objetivo. E daí vem a questão do pensamento estratégico, que é o que eu quero trazer hoje para vocês. Ferramentas ou redes sociais ou funcionalidades online, a gente tem aos montes. Isso aqui é até um mapeamento, já tem alguns anos, mas é um mapeamento muito legal de um autor chamado Brian Solis, que eu recomendo, tá até aqui, ó, o nome dele aqui no cantinho, ó. É um prisma da conversação. Ele fez um diagrama, um infográfico, aonde, né, no centro a gente tem as pessoas aqui, mas que a gente, para ouvir, para co-criar, para poder aprender, a gente tem uma série de ferramentas. Ó. Isso aqui é um mapeamento até antigo. Se eu vou ver algumas das redes aqui, nem existem mais. Então, aonde que eu vou? Para onde que eu vou colocar minha estratégia? Como eu vou me, né, relacionar com determinado cliente, com determinado público? A gente tem uma série de opções. Então, qual é o grande dilema que as empresas têm hoje em dia? Esse é um dilema que eu quero trazer a fala, na verdade, de uma pessoa que já tem, né, basicamente aí uns 160 anos, né, até mais, né, que viveu, foi o John Wanamaker, que foi uma pessoa, um empresário,
um empreendedor nos Estados Unidos, uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, na época dele, que ele viveu. Ele foi simplesmente a pessoa que inventou a loja de departamento, né? Hoje em dia a gente parece meio, né, falando muito digital, mas se você vai num shopping center, você entra numa loja de departamento, né, seja uma Renner, uma Riachuelo, né, uma C&A. Antigamente você tinha o Mapping, você tinha a Arapuã, você tinha a Sears, e ele inventou isso. Ele ensacou e falou, poxa, em vez das pessoas ficarem andando numa rua com várias lojinhas uma do lado da outra, por que eu não concentro essa série de produtos diferentes e vendo elas num espaço só, né, onde a pessoa vai poder encontrar numa mesma loja uma série de produtos diferentes? E ele falou, né, e ele foi também por ser empresário, por ser empreendedor, ele precisava, de alguma forma, divulgar as empresas dele, divulgar as lojas dele, e ele usou, na época, a mídia que estava crescendo cada vez mais, que era o jornal. Então, ele começa a usar o jornal para anunciar no jornal, e ele, naquela época, já dizia, poxa, metade do dinheiro que eu gasto em publicidade é desperdiçado. O problema é que eu não sei que metade é essa. Olha o desafio que ele tinha naquela época, né? Ele investia em publicidade, mas ele achava que ele estava desperdiçando dinheiro. E ele não sabia que metade era aquela que ele desperdiçava, ou seja, ele não sabia onde que ele estava errando, onde ele estava acertando. Vocês podem dizer, poxa, Andrei, mas hoje em dia no digital é muito fácil. Você tem analytics, você tem uma série de ferramentas que vão dizer se a pessoa está clicando ou não naquele anúncio, se ela está se inscrevendo ou não naquele formulário. Tudo bem, mas as empresas até hoje ainda continuam se perguntando, poxa, será que isso que eu estou gastando, será que essa pessoa que eu estou conquistando como lead, né, um cadastro, vale a pena? Então essa pessoa realmente vai virar meu cliente ou não? O famoso funil, ela vai entrar no meu funil de vendas, eu vou de fato conseguir vender, ou eu vou conseguir só aborrecer ela com mensagens que aquela pessoa não quer receber naquele momento, ou com e-mails, ou com anúncios, ou com remarketing, que aquela pessoa fala, poxa, eu não aguento mais, né? Eu já comprei aquele produto de outro cliente, eu não quero mais saber, né, de oferta de geladeira, porque eu acabei de comprar uma geladeira. Só porque eu falei desse assunto, só porque eu pesquisei uma vez, não significa que eu vou querer ficar pesquisando isso para sempre. Então, esse já era um grande dilema naquela época, você vê, há 150 anos atrás, e continua sendo um grande dilema. Isso daqui eu acho é um mapeamento, né, feito por uma empresa chamada Chief Martech. E eles soltam todo ano um relatório onde eles mapeiam empresas de tecnologia para marketing. Tá? Então, isso é um mapeamento global, não é só Estados Unidos. Obviamente, a maior parte das soluções que eles acham estão nos Estados Unidos, na Europa, mas tem coisas até brasileiras, empresas brasileiras mapeadas aqui dentro. E nos últimos 13 anos, então você vê, em 2011, eles mapearam 150 soluções de tecnologia de marketing para profissionais de marketing poderem trabalhar estratégias. O relatório mais recente que saiu esse ano, mais de 14 mil soluções. Então, caramba, para onde eu vou? Que fornecedor eu vou escolher como profissional de marketing para poder trabalhar, né, e tentar atingir um público? E aqui ele mapeia de tudo. Fornecedores na área de inteligência artificial, na área de conteúdo, na área de e-mail marketing, na área de design, na área de vídeo, na área de áudio. Então, você tem uma série de ferramentas. Claro que tem aquelas mais famosas, líderes de mercado, mas você tem muita startup, muita gente empreendendo nesse mercado de Martech, que a gente chama, de tecnologia para marketing, e uma gama gigantesca aí de opções que o profissional vai ter. Então, você vê, a gente tem aí mais de 14, até milhares, dezenas de milhares de opções, e para onde eu vou? Onde eu vou trabalhar a minha estratégia? Antes da gente falar de estratégia, eu rapidamente quero lembrar vocês, tem essas duas marcas aí, talvez muitos não conheçam, alguns conheçam, mas é até engraçado, tem semana passada, né, a Kodak, né, para quem não conhece, né, que trabalhou com fotografia, foi um gigante mundial de fotografia, com bilhões e bilhões de dólares de faturamento, até agora eu não lembro qual foi a grande loja aí de roupas de departamento que lançou uma coleção da Kodak, está voltando agora como nostalgia, moletom, camiseta da Kodak, achei super legal. Talvez um público que nunca tenha disparado numa câmera fotográfica da Kodak, mas está aí sendo vendida. E a Kodak, né, que então foi uma grande potência na área de fotografia. O Eastman, que foi o fundador da Kodak, ele inventou o processo, né, de você poder tirar fotos e não só eles venderem a câmera, mas venderem o filme e venderem a revelação. Na época, você, né, tinha que tirar foto, revelar aquele filme analógico. Então, a Kodak ganhou muito dinheiro com esse processo, porque ela te vendia a câmera, te vendia o filme e também você tinha que pagar a revelação, de alguma forma. Então, você
constantemente gerava renda para eles. E a Xerox, né, que potência, que virou sinônimo, né, de fotocópia no Brasil e no mundo também, que foi quem inventou a máquina fotocopiadora. Essas duas empresas eram gigantes, especialistas naquilo que faziam, mas que tiveram o que a gente chama de miopia de marketing. Por serem gigantes, por investirem muito em pesquisa e desenvolvimento, essas duas empresas inventaram soluções de mercado que acabaram não sendo aproveitadas por elas mesmas. O que significa isso? Vocês estão vendo duas fotos aí meio, né, nostálgicas, ou talvez aí de... Vocês dirão, mas isso são peças de museu. O que é essa máquina aqui do lado esquerdo? Isso aqui do lado esquerdo, que parece um projetor, parece que você vai projetar alguma coisa, na verdade foi a primeira máquina digital fotográfica criada. Ela foi inventada dentro da Kodak. Foi criada por um engenheiro da Kodak, esse obviamente foi o primeiro protótipo, tanto que a mídia na época era uma fita cassete, que guardava a foto digital, e a Kodak, quando viu isso aqui, falou, olha, isso aqui, não vamos apostar nisso, porque a gente está ganhando muito dinheiro com filme analógico, as pessoas vão continuar para sempre querendo imprimir fotos. Hoje já se viu, quem não vai querer ter o seu álbum de fotografia, ter as suas fotos ali, arrumar num álbum aquelas fotos? Para que uma câmera digital? Para que guardar isso, né, num dispositivo digital? E deu no que deu. A Kodak não investiu, outras empresas investiram, incluindo, por exemplo, a Sony, que não era uma gigante de fotografia, como a Kodak, como a Fuji, como a Canon, como a Nikon, não investiu nisso e cresceu. E a Kodak ficou para trás. A Kodak ficou parada achando que para sempre as pessoas iam querer fotos impressas. E a gente sabe que hoje em dia, cada vez menos a gente imprime. Uma ou outra a gente até imprime, coloca no porta-retrato, ou já tem um porta-retrato digital, não precisa nem imprimir. Mas a gente parou de ter aquele hábito de imprimir fotos. Desse lado aqui, então, a Kodak teve essa miopia que a gente chama de marketing em achar que as pessoas para sempre iam querer a solução deles naquele momento. E esse aqui do lado direito é um computador. Você vê que o monitor ele está na vertical, né? É muito útil hoje em dia para quem de repente precisa organizar um texto, alguma coisa, até para ver site, né? As pessoas até hoje em dia viram algumas do monitor nesse jeito para poder enxergar melhor. Os desenvolvedores, por exemplo, usam muito, né, por conta das linhas de código. Exatamente. E esse é um computador com interface gráfica. Então, numa época em que os computadores não tinham um sistema operacional como interface gráfica, como hoje em dia a gente tem, né? Muitas pessoas acham, mas foi a Apple que inventou a interface gráfica. A Apple, obviamente, navegou nisso e foi uma das primeiras a viabilizar isso no mercado, mas quem inventou o computador com interface gráfica, comercialmente falando, que era vendido, foi a Xerox. Então, a Xerox criou um computador, né? Esse aqui, na verdade, não é um computador, tá? Isso aqui é só o monitor e o teclado. O computador era um armário, né, em que ficava embaixo da mesa, era gigante, era grande, né? Pensa ele como se fosse um gaveteiro assim grande, mas era um produto que era vendido com interface gráfica e que a Xerox também entendeu que não tinha futuro. Olha, isso aqui vai ter pouca gente que vai querer comprar, né, no futuro e não vale a pena a gente apostar. De novo, caiu no que a gente chama de miopia de marketing. Esse termo miopia de marketing ele vem de um autor chamado Levitt, de um texto de 1960, que até hoje é atual esse texto, esse artigo. Recomendo depois vocês pesquisarem, conhecerem esse autor, conhecerem esse texto, porque por mais que ele use exemplos daquela época, né, de 60 anos atrás, a gente continua vendo que as empresas ainda erram. Tanto que quando ele escreveu esse texto, o Levitt, a Kodak era uma potência, e a Kodak foi errar e falhar nos anos 80, 90. 1980, 1990, quer dizer, o texto já existia, já era estudado na academia, ele já tinha percebido esse movimento que as empresas, né, perdiam, na verdade, elas não pensavam no que elas queriam, no que elas ofereciam, no valor que elas entregavam, mas nos produtos que elas fabricavam. Então, outros exemplos a gente tem vários aí, né? Então, por exemplo, muitos diziam, o cinema vai morrer por causa da televisão. Não, o cinema não morreu porque o cinema teve que se reinventar. O livro impresso vai acabar por causa do livro digital. Não, você vê que Bienal do Livro aqui em São Paulo, né, bombando. Eu tive na Bienal, você não conseguia andar nos corredores e as pessoas comprando livros impressos ainda. Então, os mercados eles se reconfiguram. Obviamente, algumas inovações elas dão certo e elas mexem também com o que já existia, né, no mercado. Por isso que a gente tem que ter esse olhar estratégico. Então,
Pensando assim, por exemplo, nessas 3 empresas aí, nessas 3 organizações que todo mundo aqui conhece, ou usa de alguma forma, né? Seja a Meta, através do Facebook, do WhatsApp, seja o Google, através das várias ferramentas que o Google oferece, da busca, do Gmail, do Google Drive, por aí, ou a Amazon, que é um grande varejista aí, onde você pode comprar um monte de coisa. Essas 3 empresas, elas são o que a gente chama de organizações de excelência, porque elas investem em segmentação, elas investem em posicionamento, em branding, elas investem em planejamento eficiente de marketing, né? Elas têm uma estratégia de longo prazo, elas estão olhando lá para frente. Claro que elas investem agora, mas elas também estão olhando lá para frente. Elas têm estruturas focadas no cliente, elas estão pensando sempre no cliente, investem bastante em marketing, têm um pensamento proativo, mas principalmente elas têm comprometimento com a estratégia e com a implementação da estratégia. Elas têm espaço para errar, né? Olha que interessante, Andrei, a quantidade de tópicos, e quando a gente pega isso na execução, na prática, cara, cada tópico desse desmembra em zilhões de ações, né? Então, assim, olha a complexidade que é essa ciência, não adianta encaixotar isso tudo dentro de uma ação, dentro do digital, por exemplo. Não, sozinho não vai resolver, né? São empresas que, e principalmente, né, elas estão focadas no cliente como o todo. A empresa, ela foca em inovação, ela dá espaço para os seus colaboradores poderem inovar, né, em tempos. Quem lembra aqui das antigas do Orkut? O Orkut, ele foi criado dentro do Google por um funcionário, né? Um turco, né, o que se chamava, que o nome dele é Orkut, né, ele usou o nome dele na rede social, criou aquilo dentro do Google num momento em que o Google permite aos funcionários poderem desenvolver projetos independentes que eventualmente podem ser comprados. E foi o caso. O Google comprou o Orkut, mas acabou com uma outra estratégia, queria divulgar na época o Google Plus, que era uma outra rede social, mas até o Orkut, obviamente, ele não trabalha mais no Google, mas ele agora está lançando uma nova rede. Ele volta e meia vem com essa história de que ele vai lançar uma nova rede social. Acabei de ler hoje mais cedo que parece que ele vai botar no ar. Deixa todo mundo empolgado, né? Pois e é. Aí, mas tomara que dessa vez vá, porque há um público saudosista com certeza quer conhecer essa nova. Com certeza, exatamente. Então, essas organizações, elas trabalham com estratégia, aí você fala, poxa, mas eu não tenho o orçamento de um Facebook, de um Google, de uma Amazon para poder trabalhar na minha empresa. Você pode aplicar pensamento estratégico. Aqui tem um outro exemplo, obviamente, de uma empresa gigantesca, né, que é a Tesla. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Como é que eles trabalham o pensamento estratégico a partir do que a gente chama da declaração de missão. A Tesla, ela tinha uma missão até 2016 de que ela ia acelerar a transição do mundo para o transporte sustentável. Então, era uma empresa de transporte sustentável. E eles olharam para dentro e falaram, peraí, não, a gente não é uma empresa de transporte, a gente é uma empresa de energia sustentável, que vai desenvolver carros, vai, mas vai envolver também, de repente, desenvolver, como eles já desenvolveram, e tem no mercado nos Estados Unidos, telhas captadoras de energia solar. Então, aqui tem até uma animação aqui mostrando, né, não sei se ela está rodando de novo, mas, né, que é uma telha super resistente, feita de vidro, onde cada telha dessa tem um encaixe, aparecendo, sim. né, e nesse encaixe, a telha capta energia solar. Você não tem aquele painel colado no telhado, você tem o próprio telhado inteiro de uma residência captando energia solar, alimentando, né, nesse caso aqui é uma brincadeira, uma pilha da Tesla, né, mas alimentando baterias naquela residência, eventualmente carregando os carros elétricos, mas também devolvendo energia, né, no smart grid, para a rede, e a pessoa ganha dinheiro, né, quando ela vende essa energia excedente de volta para a distribuidora de energia elétrica. Então, a Tesla não é uma empresa fabricante de carros apenas, é uma empresa de energia sustentável. Se daqui a 5 anos, 10 anos, ela lançar um drone, se ela lançar sei lá, qualquer outro tipo né, uma mini usina solar para empresas e não para residências, ela é uma empresa de energia, ela não é uma empresa só de transporte, ela não quer cair nessa miopia de achar que, né, só carros vão dar conta. É claro que tem um mercado enorme ainda aí crescendo de carros elétricos, mas não é só isso que ela quer fabricar, ela amplia o leque dela, ela quer trabalhar com energia sustentável, até porque para você ter um carro elétrico, né, você precisa ter uma área né, para poder carregar, e aonde você vai carregar esse carro elétrico? Você precisa ter uma infraestrutura para isso, então ela também está pensando dessa forma, isso é pensamento
estratégico. Essa daqui é uma startup, depois vocês podem pesquisar, chamada Proto, aonde o fundador dela, está até aqui do lado esquerdo, né, na foto, ele criou o quê? Ele criou uma cabine holográfica. Não foi ele que inventou essa tecnologia, mas ele combinou tecnologias relacionadas à realidade, a gente chama de realidade aumentada, mas numa cabine que tem um projetor dentro dessa cabine, e essa cabine ela dá profundidade na visão. Então aqui isso aqui é uma imagem, né, projetada dele, que está sendo filmado aqui do lado esquerdo, em tempo real, e essa cabine, você vê, né, não é uma pessoa chapada, não é uma televisão que está ali chapada. Então, isso já é usado até num evento, por exemplo. Tem um evento, tem um apresentador no palco e tem, né, sei lá, pessoas aqui que vão ganhar um prêmio que não podem estar presencialmente naquele auditório. Coloca uma cabine dessa e aquelas pessoas interagem em tempo real com a plateia através desse holograma. Então, isso funciona, seja para um evento presencial, seja para uma convenção. Então, depois vocês podem pesquisar um pouquinho sobre essa empresa. Isso é trabalhar pensamento estratégico. Ele entrega um produto no mercado com uma série de aplicações e está olhando lá na frente também. Está olhando, nesse caso, investindo também em tecnologia, como a Apple, né? Um ano atrás, mais ou menos, aí lançou o Apple Vision, né? Todo mundo falou, não, é maravilhoso, não sei o quê. Né? É um produto muito legal, uma inovação muito legal, mas não foi o primeiro. Né? O Google lançou o Google Glass há quase 10 anos atrás, tirou do mercado, né? Ainda não lançou um substituto. Tem o Apple Vision, tem a Microsoft que lançou o HoloLens, na verdade, já tem alguns anos, e esse é um dispositivo, né, que é um computador que você veste, mas é um computador holográfico com uma aplicação muito forte dentro da indústria. Existem, né, vocês podem pesquisar um pouquinho, tem alguns cases aí de aplicação, né, para uma pessoa que vai fazer uma manutenção no equipamento, ela veste esse computador e ela tem essa camada de realidade mista, que a gente chama, realidade virtual com realidade aumentada, e consegue, né, de repente, ver uma planta de um equipamento que ela vai ter que consertar, onde é que exatamente ela precisa desmontar, onde que ela tem que, ou acessar uma informação através daquela telinha que está na frente dela, né? Então ela está mexendo no mundo real, mas acessando uma camada de conteúdo no mundo virtual também. Então, o que é planejamento? O Peter Drucker, que é o pai do planejamento estratégico, um dos grandes autores aí nessa área, ele diz o seguinte: planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer, não é bola de cristal. Essas empresas não têm bola de cristal porque estão investindo em tecnologia, por exemplo. Elas trabalham planejamento para raciocinar, para poder saber o que elas têm que fazer agora para merecer um futuro. Então, o produto final do planejamento vai ser sempre o trabalho. Ou seja, não é o que você escreve no PowerPoint, o que você escreve no Word, mas é o trabalho de você refletir em cima daquilo, de você planejar, de você montar um planejamento e de você tentar colocar aquele planejamento em prática. Então, e pensando sempre, não tenho bola de cristal, não vou saber o que vai acontecer no futuro, mas eu posso observar tendências, eu posso estudar, eu posso me aprofundar em alguns temas. Então, quando eu falei lá no início, o professor Fernando colocou, né, comportamento do consumidor. Você fala, mas eu não preciso virar um especialista, mas você tem que conhecer um pouquinho, porque você vai olhar lá na frente e tem que entender um pouco de comportamento humano. Eu tenho que pensar um pouquinho em tecnologia, eu posso não ser um desenvolvedor, não quero virar desenvolvedor, mas pensa um pouquinho em tecnologia, conversa com desenvolvedores, tem uma noção sobre esse tipo de conteúdo para te ajudar a planejar, para te ajudar a pensar na frente. Tá? E o que pode dar errado, por exemplo, quando a gente não tem uma estratégia coerente de marketing digital? Um monte de coisa pode dar errado. Então, você pode jogar dinheiro fora, lá como o John Wanamaker dizia, né, há 150 anos atrás. Você pode atingir um público errado, você pode ter a pessoa pode entender sua marca como um produto, né, um serviço negativo, ruim, porque você não soube divulgar ela. Você não consegue interagir com o consumidor pode ficar furioso com você, querer tentar te cancelar nas redes. Então, um monte de coisa pode dar errado quando a gente não tem uma estratégia coerente. Mas, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar numa outra pergunta. O que é estratégia coerente de digital? É fazer o que está na moda? É ir para o TikTok porque está todo mundo indo para o TikTok? Não sei. Será que o seu público do seu produto está no TikTok? Está lá. Ok. Então, vamos pensar em como a gente vai estar lá para divulgar nosso produto. Se é um tipo de produto ou se é um tipo de público que não usa TikTok, para que eu vou gastar dinheiro naquela rede? Então, é isso que a gente tem que pensar. O que é ser coerente? Eu vou ter que ser coerente com o meu público, ser coerente com o meu orçamento, ser coerente com a minha
com o meu grau de maturidade na minha empresa, se a minha empresa está pronta para lançar um e-commerce, por exemplo, porque botar um e-commerce no ar, em meia hora você coloca hoje em dia, você entra num site, você monta lá uma lojinha e coloca, mas eu vou ter time para poder trabalhar logística, para poder trabalhar quando o cliente quiser devolver o produto. Como é que eu vou fazer para divulgar isso? Né? Como é que eu vou garantir se não vai ter fraude no meu e-commerce, por exemplo, nas minhas vendas? Então, tem uma série de questões aí que você tem que se preparar, que você tem que investir, que você tem que apostar. Então, por isso que a gente fala de planejamento estratégico. Planejamento estratégico de marketing digital é a gente ter uma sequência de trabalho lógica e coerente, onde a gente vai definir um objetivo e vai construir um plano de ação para atingir aquele objetivo. Então, não é sair fazendo, não é sair contratando, né? Vamos botar dinheiro aqui numa campanha de Instagram e vamos ver no que vai dar. As empresas não podem jogar dinheiro fora, assim, elas têm que planejar. Por que eu vou estar no Instagram? Para que eu vou estar no Instagram? O que eu quero ali, de fato, no Instagram? Qual é o meu objetivo? Se você não tiver objetivo, né, se a gente não sabe quem a gente é, onde a gente está, a gente não consegue saber para onde a gente vai. Então, todo planejamento estratégico tem que seguir uma sequência. A gente primeiro tem que saber fazer um diagnóstico, digamos assim, de onde a gente está. Hoje em dia, eu tenho um site, eu tenho um Instagram da minha empresa, eu tenho, né, eu invisto tanto, sei lá, num jornal de bairro, numa revistinha daquelas de condomínio, né, eu faço anúncio ali. Então, onde eu estou agora? Ok, para onde eu vou? O que eu quero? Eu quero atingir mais público, eu quero vender mais, eu quero que as pessoas conheçam mais a minha empresa, a minha marca, eu quero trabalhar um institucional, eu quero investir numa inteligência de marketing para saber melhor quem é meu público, porque eu nem sei direito quem ele é, então eu tenho que ter objetivos para pensar para onde eu vou. E aí eu vou traçar a minha estratégia, em que canais digitais eu vou trabalhar? É quando a gente vai dizer como vamos chegar lá e como eu vou medir, né? O que eu tenho que medir para saber se eu cheguei lá ou não cheguei lá. Então, como o professor Fernando colocou, não é, né, sair fazendo, né, ou achar que fazer, né, fazer 3 postagens no Instagram ali, você acha que vai dar tudo certo, você não sabe, você vai ter que perguntar para que eu estou no Instagram, para que eu tenho um site, para que eu estou no, sei lá, para que eu estou indo... Para que não vá ser levado por modismo, né? Exatamente. Exatamente. Planejamento estratégico é para isso, para você pensar estrategicamente motivos do porquê fazer aquilo, para quê, como mensurar, etc. Não todo Exatamente. mundo vai para conselhos de gurus. Exatamente. A gente tem que pensar em mais marketing, menos guru, né? Mais marketing, menos guru, é até o título aí do último livro do professor Nino Carvalho. Esse eu ainda não li, tá aqui do meu lado, mas não consegui ler ainda, mas eu concordo. A gente tem que pensar muito Você tem que, obviamente, ler bons autores, você tem que conhecer pessoas, você tem que ver vídeos no YouTube, pesquisar, mas cuidado com aquelas pessoas que prometem fórmulas mágicas ou, né, receitas de bolo. Não é bem assim. Você tem que ser coerente com a sua empresa, com o seu público. Não é porque deu certo lá nos Estados Unidos com a Starbucks que vai dar certo com a sua cafeteria aqui do lado. Não sei. É o mesmo público? É o mesmo contexto? É o mesmo tipo de produto? Não sei. Você tem que, né, obviamente, pesquisar, você tem que conhecer a sua concorrência, você tem que... Tem uma série de passos aí que você tem que seguir para poder, de fato, né, saber onde investir o seu dinheiro. Por exemplo, toda empresa tem os seus objetivos maiores. Dentro desses objetivos maiores, você tem as entregas de marketing da empresa. E aí você vai ter as entregas do digital. Ou seja, o digital não vai resolver também todos os problemas da sua empresa, organização. Se você tem um problema na área de logística para entregar o seu produto na porta do seu cliente, não vai ser o digital que vai resolver. Você pode usar o digital para divulgar, mas você vai ter que falar com uma transportadora, né, e pensar em logística. Então, Andrei, o que acontece muito, né? Você Sim. da consultoria, né, assim como eu, a gente sabe que nosso papel no planejamento é mapear tudo e planejar tudo. Aí, quando a gente vai executar, a gente averigua ali o que é prioridade, porque às vezes a empresa até gostaria de resolver todos os problemas, implementar todas as ações, mas ela tem limitação de braços, né, de recurso humano, de tempo, de dinheiro. O que a gente faz? A gente prioriza e vai matando uma vez, mas não pode deixar de pensar estrategicamente e criar um planejamento sério. Sim. Não, e pensar muito, olha, poxa, mas eu quero me especializar na área de digital, eu quero ser um profissional da área só mais para marketing digital do que eu não quero trabalhar com logística, por exemplo, eu não quero trabalhar com a parte de formação de preço. Tudo bem, mas você tem que pensar como eu do digital posso ajudar a empresa. E eu vou ter que conversar com pessoas de outras áreas para poder fazer a minha parte junto com as pessoas que
Saber pelo menos o mínimo ali para poder dialogar. Dialogar e chamar para trabalhar junto, porque no fundo... Aí entra uma coisa muito importante, né? A gente que defende o ensino superior, lógico que a gente sabe que o ensino superior está passando por mudanças, e essas mudanças são bem-vindas e vão acontecer, e nós defendemos que a faculdade é muito importante porque ela dá uma base para que, ok, não vamos sair dali de especialista, mas eu tenho base para me especializar, até por isso existem as pós-graduações, e depois, ao mesmo tempo, eu tenho uma base para dialogar com toda essa esfera de negócios que envolvem áreas adjacentes das que eu me especializei. Então, assim, é muito interessante o formato da graduação para dar uma robustez para que esse profissional venha a falar com precificação, logística, recursos humanos, tem esse diálogo, para ter uma construção junto. Exatamente. E pensando, olha, eu do digital vou contribuir com as entregas maiores da minha organização, com os objetivos organizacionais que são maiores. Tá? Então, aqui rapidamente, né, para a gente também ir para o encerramento, alguns desafios, né, que as organizações passam. Quando elas não investem em digital, elas acabam perdendo foco estratégico. Então, você tem que pensar qual é o foco da estratégia total da organização. Como é que é a adesão da alta gestão? A alta gestão da empresa está comprando aquele plano? Ela entende que é importante investir em digital com coerência, com justificativa, com um pensamento ali racional, minimamente, dizendo, olha, poxa, a gente vai investir nessa rede digital, nessa campanha, porque a gente fez um diagnóstico, porque a gente entendeu, né, que o nosso público, ele usa esse tipo de ferramenta, ou porque a gente tem concorrentes ali que estão usando, não é copiar o concorrente, mas conhecer a concorrência também é importante, pensar essa integração entre canais, pensar nos públicos internos e externos da organização, não adianta você lançar um e-mail marketing falando, agora, cupom, promoção, e o time de TI não está pronto para um pico de acessos no site, o site sai do ar, né, como volta e meia a gente vê. Ou o time de logística não vai conseguir entregar a tempo do Natal, por exemplo, aquele presente que você quis vender, né, e fazer uma promoção para queimar estoque, para encerrar estoque. Você tem que conversar com as áreas internas e externas da organização. Isso é fundamental. E aí o Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon, ele sempre diz, poxa, mas em termos de olhar para frente, olhar para o futuro, né, todo mundo pergunta para ele, Jeff, o que vai mudar nos próximos 10 anos? Cadê aquela dica de $1 milhão, né, ou de $1 bilhão? O que vai mudar? Diz para a gente o que vai mudar. Todo mundo pergunta isso para ele. Só que quase ninguém pergunta, e o que deveria perguntar é o que não vai mudar nos próximos 10 anos. É isso que a gente tem que pensar. Se você olhar 10 anos para trás, a maioria das grandes empresas do digital não existiam, ou estavam iniciando, elas tinham um outro formato, ou a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia, mas, de novo, a gente tem que saber usar a tecnologia, a gente tem que usar ela com um propósito estratégico, e não usar por usar, e não investir por investir. Então, o Jeff Bezos, ele traz isso, né? Por exemplo, né, antigamente você tinha uma série de itens físicos que cada vez mais se digitalizam e a gente, né, nem mais no celular vai estar. Daqui a pouco a gente vai estar direto no... Vou botar de novo aqui. A gente vai estar direto no óculos só. Então, você tinha, né, uma série de dispositivos para poder... Hoje em dia você tem tudo em termos de aplicativos e desse aplicativo aí a gente sai, né, num vestível. Talvez a gente deixe de ter celular daqui a 10 anos, não sei. Então, dica aí para você em relação ao profissional, para a gente ir por aqui para o final, né? Ser mais estratégico é uma chave até para o futuro profissional. Concordo com o que o Fernando colocou, a graduação ela é muito importante, ela é onde você vai aprofundar, é onde você tem que sim, né, puxe dos seus professores, né, dicas, livros, leituras complementares, não fique só no conteúdo da disciplina, muitas vezes as disciplinas elas não têm um tempo, né, ideal, porque a gente sabe que tem, né, um monte de tópicos para lidar, então sempre peça mais referências já aqueles assuntos que te interessam. E sempre pense o seguinte, o mercado, ele cada vez mais, ele está convergindo para a gente ter, e deveria ter menos, que a gente chama de, né, apertadores de botão. Tá? Então, o que a gente vê muito hoje no mercado, a pessoa que quer trabalhar com digital, eu vou lá e vou ficar então escrevendo e-mail, vou ficar aqui organizando... sei lá, vou ficar organizando postagens, eu vou ficar pensando num calendário de postagens. Dá para a gente fazer? Dá, mas hoje em dia a gente tem inteligência artificial que faz isso, já há muitos anos, na verdade. E as empresas grandes, elas cada vez mais estão automatizando o marketing. Cada vez mais.
Agora, o que a gente não consegue automatizar é a parte estratégica, é o pensamento estratégico. É claro que você vai num chat GPT e fala, eu quero uma sequência de postagens sobre, né, o meu produto, né, eu vendo, sei lá, eu vendo pasta de dente, eu quero trabalhar uma campanha para vender pasta de dente, então quero ele vai lá e vai montar uma sequência, mas você tem que ter um olhar crítico para ler aquilo e melhorar aquilo ali, porque, cuidado, aquele texto né, aquele conteúdo que a inteligência artificial entrega pode ter erros, pode ser confuso, pode não dizer exatamente o que você precisa dizer, pode não atingir de fato o público que você quer atingir. Então, aonde muitas pessoas estão saindo ou estão na graduação ou querem até estagiar, tente sair cada vez mais do tático e se especializar, sai daqui dessa base da pirâmide, onde tem muita gente concorrendo no mercado, onde os salários às vezes estão cada vez menores, porque tem muita gente disponível, e tente vir para cá, ó, para atingir no topo de carreira, não é esperando anos e anos depois da graduação, é durante a própria graduação, ou logo que você terminar a sua graduação, lê sobre estratégia. Pensa, né? Começa a trabalhar pensamento estratégico. Por mais que você esteja num trabalho que seja mais operacional dentro do marketing, mas tenta trazer um olhar estratégico cada vez mais, um olhar dos porquês. Por que eu estou fazendo isso? Por que a gente está investindo nessa rede? Por que eu estou desenvolvendo essa campanha? Para quê? Qual o objetivo de fato que ela vai ter? Provoca isso dentro da sua carreira para você poder desenvolver mais esse pensamento e conseguir ajudar, né, que é o que a gente chama de oceano azul, é onde a gente tem menos pessoas aqui capacitadas para isso, aonde você vai ter maiores ganhos, aonde a sua hora de trabalho vai valer mais, porque você vai usar o seu conhecimento acumulado de uma forma mais direcionada. Tá? Esse daqui, ó, essa base aqui, eu diria para você, em 10 minutos você às vezes aprende num vídeo no YouTube. Como criar um perfil no Instagram. Você não precisa ir para graduação para isso. Você está na graduação para desenvolver esse topo aqui, ó. Então aproveite isso daqui e complemente os conteúdos, mas leia os conteúdos, leia os textos, leia os livros. A gente tem que ler, a gente tem que conhecer, a gente tem que ler os artigos. Não adianta a gente achar que é só ir lá e apertar botão e que vai tudo se resolver, porque as empresas acabam aprendendo do pior jeito, perdendo dinheiro de que, né, só apertar botão não resolve mais. Ok? Então, tem uma frase aqui do Colin Gilligan, que é um pouco para resumir a nossa fala aí, nosso papo hoje, o sucesso em estratégias digitais ele não vai vir com suposição, com ignorância ou com modismo. Ele vai vir com entendimento detalhado e sólido do mercado, dos clientes, foco em segmentação, em diferenciação e entregue uma proposta de valor realmente útil. Ou seja, você tem que estudar, você tem que conhecer o público, você tem que conhecer as ferramentas, você tem que conhecer, né, as disciplinas várias que o marketing traz para poder, de fato, aplicar e trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Não é sozinho que a gente vai fazer tudo. É trabalhar com outros profissionais de outras áreas, de outras formações e saber trabalhar, né, com essas linguagens diferentes, seja com designer, seja com desenvolvedor, seja com uma pessoa da área de infraestrutura de tecnologia, seja com uma pessoa da área de finanças, uma pessoa da área de logística, uma pessoa da área de produção. Então, a gente tem que, como profissional de marketing, também saber conversar e chamar junto, para trabalhar junto, em equipe, nos projetos, essas pessoas de formações diferentes. Ok? É isso, pessoal. Espero ter trazido um pouco aí para vocês, né, de pensamento estratégico, de planejamento estratégico, e fico à disposição aí para me conectar com quem quiser, para a gente poder continuar a conversa. Pessoal, olha, está disponível aqui o LinkedIn do Andrei. Então, eu aconselho vocês que estão assistindo a se conectar com o Andrei. Qualquer dúvida também, né, Andrei? Pode mandar uma mensagem para você ali pelo LinkedIn. Sim. Andrei, muito obrigado pela palestra. Eu acho que é mais que necessário para desmistificar um pouquinho o que não é marketing e abrir realmente esse entendimento de um pessoal que se interessa, né? Eu lembro que no curso de graduação, o primeiro ano é um pouco difícil, mas o segundo, terceiro ano diante, a gente começa a perguntar, e aí, vocês estão se identificando mais com o quê? Com agência, com a área publicitária, com marketing, aí sempre tem. Não é a maioria, pelo menos na minha experiência, a minoria acaba se interessando por marketing, mas sempre tem aqueles que se interessam e eu fico muito feliz, né? Porque por mais que hoje eu tenha agência, eu vim do departamento de marketing, eu venho do outro lado do balcão, e continuo apaixonado por essa área. E é muito legal a gente poder mostrar para esse futuro profissional a vastidão e a importância, né? Quando a gente fala que é uma área vasta,
expansão, que ainda se faz muito necessária e será necessária por muito tempo, é porque é uma área intrinsecamente ligada com o mundo nosso de capital, de venda, né? Exatamente. Com os negócios. Então, é necessário que a gente tenha um profissional cada vez mais antenado em negócios em geral, com toda certeza. Sim. Andrei, obrigado, viu? Em nome do Salesiano, eu agradeço muito, em nome do Salesiano, a sua participação. Quem sabe no próximo aí você volta com outra também, que será muito, muito bom, né? Ter mais uma explicação sua de um tema super pertinente. E o pessoal que está assistindo, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês participem, assistam às próximas também, né? Essa quantidade vasta de conteúdo que a gente tem, tá bom? Bom, Fernando, queria agradecer, professor, pelo convite novamente, a Unisalesiana pelo convite. Realmente, não deixem de assistir as outras palestras, acho que tem um time muito legal aí, que os professores estão trazendo para vocês. Então, tem uma série de conteúdos relevantes. Quem quiser se conectar comigo, então fica à vontade. Só manda uma mensagem, às vezes, lá no LinkedIn, falando, olha, assisti sua palestra no CIT, para eu poder saber, né, para poder conectar mais fácil com você. E agradeço aí novamente a oportunidade, espero ter contribuído. E é isso, gente. Aproveitem bastante aí o curso de vocês, explorem os professores num bom sentido, ou seja, né, peçam referências, peçam leituras adicionais, porque quem faz a graduação... A gente Exatamente, gosta a gente disso, gosta, né? e eu sempre digo isso para os meus alunos, quem faz o curso é o próprio aluno. Você... só depende de você, né, ganhar conhecimento e ser um ótimo profissional e estar preparado aí para esses desafios do mercado cada vez maiores. Obrigado. Andrei, obrigado, viu?